Sejam muito bem-vindos aos Minutos com Deus. Neste pequeno programa, nós conheceremos um pouco mais sobre a nossa liturgia histórica e falaremos com Deus em oração. Este programa está disponível toda semana em minha página pessoal do YouTube, na página da Igreja Luterana de Cuiabá, no Facebook e nas plataformas de podcast, Google Podcasts, Spotify e Anchor. Conversaremos hoje sobre um assunto muito interessante, que são as leituras que são lidas no culto, ou as leituras. Nas igrejas luteranas do mundo inteiro é seguido uma organização de 3 leituras e um salmo para cada domingo do ano. Nós chamamos essa organização de lecionário, no qual nós temos 2. Um chamado de trienal, que passa a maior parte da Bíblia no decorrer de 3 anos, e temos também um segundo, que é o anual, que é um pouco mais antigo e que passa por diversos temas bíblicos ao decorrer de 1 ano. As leituras bíblicas no culto são herdadas das leituras da lei nas sinagogas, no caso os primeiros 5 livros de Moisés e dos profetas também. E quando começou a ser feita pelos cristãos, as leituras do Antigo Testamento não existiam. Só existia a leitura do Santo Evangelho e das Epístolas, sendo que o Antigo Testamento só voltou a ser colocado no culto, só voltou a ser lido novamente a partir do século XIX. Por aí. As leituras no culto são chamadas de voz vivas de Jesus, pois as leituras são a palavra viva que vem lá desde o início do mundo e que é lida e pregada até hoje na nossa igreja. Isso mesmo, nós podemos dizer que Cristo está presente vivamente na Sagrada Escritura, na Bíblia, e esta é a mesma palavra que é escrita e falada e escutada pela comunidade chamada de Corpo de Cristo, que é a nossa Santa Igreja. Toda esta palavra, que é a Bíblia, veio até nós por meio da palavra que se fez carne, Jesus Cristo. A mesma palavra que criou o mundo e é a mesma palavra que o protege, a mesma palavra que se mantém viva em nosso meio e a mesma palavra que expulsou demônios, curou pessoas na época, no primeiro século, na época de Jesus. Esta palavra é pregada desde o Antigo Testamento e alimenta a alma do povo de Deus desde a época dos patriarcas. E hoje, a palavra que nos alimenta a fé e nos fortalece é a mesma que se faz presente a nós por meio do batismo, que nos mata e ressuscita, nos tornando uma nova natureza, um novo homem, e também através da Santa Ceia, que nos fortalece a fé na vida eterna. As leituras bíblicas são intercaladas por alguns cânticos em nossa liturgia. Nós temos os aleluias e os glórias. Os aleluias são feitos após a primeira leitura, que pode ser tanto o Antigo Testamento ou algum texto do Novo Testamento evangélico, como Atos dos Apóstolos, por exemplo, e da Santa Epístola, que também acompanha, que é feito assim: Aleluia, aleluia, aleluia. Que significa este cântico? A alegria que nós temos em ouvir a palavra, as palavras que apontam para Cristo, nosso Salvador, que nos salvou e nos redime de todo o nosso pecado. E entre a primeira leitura e a leitura da Santa Epístola, ou até a segunda leitura, como pode ser chamado, pode ser cantado ou falado um gradual, que é um texto evangélico da Bíblia, pode ser tirado dos Salmos, pode ser tirado de epístolas, pode ser uma mistura de textos, ou até um texto mesmo de confessional, que prepara o nosso coração para a leitura do Santo Evangelho. E antes de chegar a essa leitura, depois que passa a leitura, os aleluias, nós chegamos na leitura do Santo Evangelho sendo preparados por um cântico, que é o
Glórias a ti, Senhor. E este glória representa a grandiosidade de Cristo, que morreu na cruz para nos purificar, para nos limpar de todo o pecado. Nós, por meio das leituras, somos levados não só a um tour pela época de cada texto, mas também nos prepara nosso espírito para a presença amorosa e viva de Cristo na Santa Ceia, que, no caso, é a prévia de toda a glória e alegria que nós teremos na ceia perfeita no céu. E também, depois da leitura do Santo Evangelho, nós cantamos o Glórias a ti, ó Cristo, que também representa essa alegria, o coração completo, cheio da palavra de Deus, que veio, que nos trouxe lá desde o início do culto, nos preparando para esse momento. E agora, com o coração preparado, com o coração alegre, nós nos direcionamos para o momento mais esperado do culto, onde tomaremos na mão o corpo e o sangue de Cristo e nos alimentaremos para a vida eterna. Quão maravilhoso é o privilégio de ter um Deus que fala conosco diretamente, fala conosco como um pai amoroso para o seu filho por meio da Sagrada Escritura e escuta também as nossas orações. Por isso, oremos ao nosso Deus, ao nosso Pai, que se faz presente no nosso meio por meio da sua palavra. Oremos. Amado Pai Celestial, que fala conosco por meio da sua Sagrada Escritura, nós te agradecemos por teres nos dado a tua santa palavra, para que nós te conheçamos mais de perto. Te agradecemos também por nos dares o privilégio de ouvi-la no culto e testemunhá-la para todos os povos da terra. Te pedimos, Senhor, que sempre se mantenha ao nosso lado, quando estivermos lendo a tua palavra, e nos ajude a entender, revele para nós o que o Senhor fala diretamente por meio da sua palavra. Te pedimos, Senhor, também que abençoe cada pastor, que tenha o cuidado de ler esta amada palavra e pregá-la para nós, pela palavra que se fez carne, nosso Senhor Jesus, que vive e reina contigo e o Espírito Santo, um só Deus, agora e sempre. Amém.